La noticia conmovió al mundo entero. Al comienzo del año 2003, Brasil, la octava potencia del mundo, un país con 179 millones de habitantes, de los cuales más de 50 millones están debajo de la línea de pobreza, no sumó un presidente más, sumó una esperanza extraordinaria. Por primera vez en la historia de América Latina, llegó a la presidencia un humilde obrero metalúrgico que apenas merodeó la escuela primaria. Lo invito a viajar en el tiempo, a internarnos en el Brasil profundo. Acompáñeme. Vamos a conocer la vida de Luiz Inácio Lula da Silva, la historia de un fenómeno increíble, el fenómeno Lula. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. A Caetés me dá um sentimento muito forte, porque hoje eu tenho mais clareza do que foi a vida da minha mãe e nossa quando éramos pequenos aqui em Caetés. Eu sou o caçula dos homens. Minha mãe teve 8 filhos. Minha mãe chamava-se Euridice Ferreira de Melo, mas a gente sempre tratava ela como Lindu. E meu pai chamava-se Aristide Inácio da Silva. Meu pai foi embora para São Paulo. Eu considero minha mãe uma heroína, por tudo que ela simbolizou para mim. Mas eu sei que um belo dia minha mãe resolveu ir embora para São Paulo, porque até era pouca, ela tinha que trabalhar, meus irmãos eram pequenos e a grande surpresa foi que a minha mãe chegou em São Paulo e meu pai tinha outra mulher já casado. Hoje eu fico pensando assim, a coragem de uma mulher que tinha 8 filhos e que resolve largar do marido sem nada. Eu não reclamo da minha adolescência, não. Eu engraxava sapato de manhã, às vezes engraxava sábado para ir para o cinema no domingo. Mas o meu maior prazer era engraxar o sapato e comprar, chegar no bar, comprar meia bengala de pão, encher de mortadela, comprar uma tubaína e tomar aquilo. Não tem, aquilo valia... Aquilo era o meu caviar, aquilo era o meu camarão. Eu achava fantástico aquilo. A gente foi se consolidando, os irmãos todos trabalhando. Aí nós mudamos para uma outra casa um pouquinho melhor. Surgiu a oportunidade de ir para o Senai e foi o meu primeiro contato com a cidadania. Uma pessoa que, teoricamente, poderia estar predestinada no Senado, de repente eu me vi diante da oportunidade de ter uma profissão. Aí eu me formei torneiro mecânico. Naquele tempo, torneiro mecânico era uma profissão razoável, a gente ganhava um salário razoável. Então ficou assim, eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma profissão, eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro, né? Tudo por conta de uma profissão que os outros meus irmãos não tiveram oportunidade de ter. Tinha uma moça chamada Maria de Lourdes, que era muito minha amiga. Engraçado, eu nunca tinha pensado em namorar com ela. O irmão dela era meu melhor amigo, então eu tinha vergonha de falar. Mas um dia eu fui num baile e combinei com ele, eu falei, ô Jacinta, eu vou falar com a tua irmã hoje. Falei, fala. E eu tirava ela para dançar e não tinha coragem de falar. Ganhei coragem. Aí eu falei, olha, ô Lourdes, eu queria dizer para você que eu gosto de você, que eu quero namorar e tal. Ela falou, deixa eu pensar um pouco. Aí naquele dia mesmo ela falou, eu aceito. Aí namorei, casei, dei entrada numa casinha no Parque Bristo, em São Paulo.
La biografía oficial de Lula cuenta que en 1964 él ingresó a trabajar en Alianza, donde él perdió su dedo meñique en un accidente de trabajo cuando un compañero bajó la plancha antes de que él pudiera sacar su mano. En esa época, producto de la ausencia de leyes protectoras para los trabajadores, Lula sufre uno de los más grandes dramas de su vida. Su primera esposa, María Lourdes, estaba embarazada. El día del parto, Lula pidió permiso en la fábrica para ir a verla, pero le respondieron que fuera cuando terminara su turno. Cuando Lula terminó su turno y fue a la maternidad, se encontró con el drama. Su mujer y el hijo que llevaba en sus entrañas habían muerto. Em junho de 71, minha mulher morreu. Ela estava grávida já com 8 meses e pouco e ela teve uma necrose hepática. Eu fui no hospital, falaram assim para mim, olha, você vem amanhã e traz a roupa do bebê. Eu preparei a roupinha que ela tinha comprado, levei. Cheguei no hospital, ela tinha morrido, ela é criança. Mãe, eu sei que na minha cabeça, até hoje eu acho que ela morreu como morre milhares de brasileiros hoje por... Eu conheci o Lula em 74. Ele já era diretor do sindicato e eu trabalhava na prefeitura de São Bernardo. Aí, quando chega essa loira na minha sala, eu sabia que ela era viúva. Aí, eu falei, puxa vida, eu preciso dizer que eu sou viúvo também. Ele pegou, deixou cair a carteirinha dele no chão para mostrar, para eu pegar e ver que ele era viúvo. Foi engraçado que ela pegou minha identidade, acho que ela percebeu a malandragem minha. Falou, você também é viúva? Eu falei, sou. E nós começamos a namorar. Nesse tempo eu tinha um TL, era chique ter um TL. Torneiro mecânico naquele tempo podia comprar um TL. Eu tinha um TL azul que era... Namoramos 7 meses e casamos. Eu estava apaixonado mesmo, muita paixão. Você casar em 7 meses, né? Tivemos o Fábio, que é o primeiro filho nosso, meu e dele, né? Depois nós tivemos o Sandro, que está com 23, e o Luiz Cláudio com 17. O Marcos, que é só o filho da Marisa, no primeiro casamento, aconteceu uma coisa fantástica. Ele chegou para o Lula e falou, e não dava para o senhor colocar o seu nome em mim, porque todo mundo fala que você é meu pai, só que eu não tenho o teu nome. Ele acabou adotando o Marcos como filho dele. Então hoje o Marcos também chama-se Marcos Cláudio Lula da Silva. O Lula costuma falar para todos que é ele que manda na casa, mas não é verdade. Quem manda na casa sou eu. Eu comparo a Marisa aquelas mãezonas italianas, sabe, que abrem os braços e colocam os filhos embaixo. Era muito rígida com os filhos. A Marisa, nós temos um problema em casa que é o seguinte, ela endurece e eu amoleço. Ela nega e eu dou. Ela fala que eu faço chantagem com a molecada, né? E estamos casados há 28 anos, sabe? Acho que foi uma dádiva de Deus ter encontrado a Marisa. Acho que é a companheira, sabe, a quem eu devo muito, muito, muito. Até do que eu sou, devo muito. Ele chega, ele é carinhoso, ele conversa. Tenho 3 netos. Eu tenho a Maria Beatriz, que é filha da Lurian. Tenho o Tiago, que é o meu companheiro de jogar bola. E tenho o Astar. O que ele mais gosta, de final de semana que está em casa, é ir para o sítio. Quando eu posso, eu vou para lá. Eu gosto de jogar buraco, eu gosto de jogar dominó, eu gosto de jogar truco, né? Eu gosto de cozinhar no fogão de lenha que eu tenho. Então ele faz umas comidas, faz um feijão, faz um arroz, assa uma carne. Gosto de fazer um coelho, gosto de fazer uma polenta, gosto de fazer um macarrão, uma carbonara. Eu sou um bom cozinheiro. Marisa no es solo su esposa y la madre de sus hijos. Marisa es además la compañera Marisa. Esse é o momento mais importante da minha vida. Eu devo isso a essa companheira. Que nunca apareceu na televisão. Que sempre se recusou a dar entrevista. Mas
Sem ela, eu não teria chegado aonde cheguei, a minha companheira Marisa, com quem eu vivo há 28 anos. Lula suele decir que siente por Marisa tanto amor como por la camiseta del Corinthians. Disfruta gambeteando entre el fútbol y el humor. O técnico era um técnico que muito esquerdista. Me colocou para jogar na direita. Eu fiquei distante do povo. Então eu não pude render o que eu tinha direito de render. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você, te ver torcendo a favor. E é só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. É só você querer, é só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. Quando chegou em 1975, eu fui escolhido para ser presidente do sindicato. Aí depois, aí as coisas foram fluindo. Eu sempre tive uma relação de respeito muito grande com os empresários nas negociações, porque eu queria que ele me respeitasse. Y si yo quería ser respetado, yo tenía que respetarlo. En los 70, el pueblo brasileño era sofocado por una brutal dictadura. En mayo de 1978, el gremio metalúrgico provocó un renacimiento del movimiento sindical que se transformó en la lucha por recuperar la democracia. Encabezaba esa lucha el jefe de los metalúrgicos de San Bernardo do Campo, el tornero mecánico Luiz Inácio Lula da Silva. Vou continuar brigando, primeiro, para restabelecimento da democracia nesse país e vou continuar brigando para que os trabalhadores conquistem aquilo que eles reivindicavam e que o governo não entendeu, patavina nenhuma, que os empresários não entenderam. Las fábricas se modernizaban y los obreros eran reemplazados por robots. El régimen intervino el sindicato y Lula terminou encarcelado. Não está garantida a democracia se um cidadão pode comer 5 vezes por dia e o outro passa 5 dias sem comer. Então nós precisamos avançar no processo de democratização do Brasil, fazendo com que haja avanços sociais para melhorar a vida do povo. Los obreros metalúrgicos protagonizaron la mayor huelga en la historia de Brasil. 41 días de paro en plena dictadura militar. Vicentinho, un joven trabajador en los 70, fue compañero de Lula en esa lucha y en la cárcel. Naquele tempo, quando o Lula era presidente do sindicato, nós éramos militantes e fomos caçados em 83. Era um momento de muitas dificuldades, evidentemente. Agora, era um momento também de muita esperança. Nós tivemos uma experiência aqui no ABC, aqui em São Bernardo principalmente, que mesmo sendo caçados como nós fomos, os trabalhadores sustentaram a nossa luta. Mas aí a insistência, a esperança da criação de um partido criou-se logo uma rede nacional e também internacional. Daí não teve mais jeito, né? Foi crescendo, crescendo e felizmente está aí esse resultado tão bonito. E eu quero dizer que está valendo a pena, muito a pena. Toda vez que eu entro aqui no estado da Vila Euclides, eu fico muito emocionado porque eu devo praticamente tudo que eu sou na vida política ao que aconteceu aqui. Vivemos um momento histórico da classe trabalhadora. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Nós vamos voltar a trabalhar! Então hoje uma demonstração de que se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos do ABC. Mas os dois fatos que marcaram a minha vida e que cada vez que eu vejo a imagem eu fico emocionado, foi a grande Assembleia de 1979 e a grande Assembleia que nós fizemos aqui em abril de 1980. Era um clima muito emocionado e, de repente, a gente percebe helicóptero do Exército sobrevoando as nossas cabeças aqui. E eu comecei a ficar preocupado porque se desse um tumulto qualquer, poderia o pessoal sair correndo e alguém se machucar. Aí eu chamei o pessoal e falei, olha, vamos levantar as nossas bandeiras, vamos cantar o hino nacional
porque nós temos que provar para eles que nós é que somos brasileiros, que nós é que amamos essa terra, e é das nossas mãos que sai a produção e a riqueza desse país. A melhor qualidade do Lula é a liderança, é a capacidade de aglutinar em torno de si pessoas de bem e conseguir ter a capacidade de extrair deste trabalho de aproximação coletivo as melhores ideias e conseguir liderar para que tenha um rumo, para que tenha definições. E foi em toda a sua vida, no começo na luta do sindicato, na criação do PT e agora como presidente da República. A primeira ideia que eu tive do PT, na verdade, foi num congresso, eu lembro como se fosse hoje, um congresso dos petroleiros. Eu estava no Hotel Bahia, estava lá o Fernando Henrique Cardoso e o Almino Afonso como conferencistas também. E lá pela primeira vez eu tive a ideia de que era preciso criar um Partido dos Trabalhadores. Si Lula siempre fue el corazón del PT, José Dirceu fue siempre el cerebro. Un estratega que tiene una biografía increíble. Fue guerrillero en su juventud, perseguido por la dictadura, tuvo que exiliarse en Cuba, pero un día, con su rostro modificado por una cirugía estética y con la identidad cambiada, reingresó al Brasil en forma clandestina. Hoy es el autor del giro del partido hacia formas más moderadas y menos radicalizadas. O Lula teve a ideia de criar o PT no mesmo momento em que a sociedade brasileira, cansada da ditadura, começava a renascer com o debate político. O PT não pode ser um partido apenas de disputar a eleição. O PT precisa estar envolvido nisso 24 horas por dia, durante 365 dias por ano. Para isso é preciso que o PT saia de dentro de si mesmo e se jogue dentro da sociedade, que o partido saia das lutas internas que nunca terminam para brigar, sabe, em defesa dessa sociedade que está precisando, sabe, não de um fio condutor, mas de uma organização política que possa ser a caixa de ressonância que a sociedade precisa y necesita en ese instante. La idea de un partido nuevo que congregara a los trabajadores, a los estudiantes, a los movimientos de defensa de los derechos humanos, a los militantes cristianos, abogados, artistas e intelectuales, entusiasmó a diferentes personalidades de todo Brasil. Fue así, en ese clima de defensa de la democracia, que nace el PT. Antes del año 2002, Lula fue candidato a la presidencia 3 veces. La carrera comienza en 1989 y por primera vez en la historia del Brasil, un hombre de origen obrero se postula como candidato a la presidencia. Collor de Mello atacó a Lula levantando el fantasma de la insurrección y consiguió lo que quería, asustó a muchos y fue presidente. Eu sou contra a luta armada. Eu sou contra a violência. Eu não sei se a Câmara de Confederação. Pero no pudo terminar su mandato porque un juicio político lo destituyó por corrupto. Con Fernando Henrique Cardoso fueron compañeros de ruta en la lucha por restablecer la democracia. Después se enfrentaron en 2 elecciones presidenciales y en las 2 Lula fue derrotado, aunque cada vez por menos votos. Então imaginem vocês que depois de 29 anos de uma espera, a gente votar para presidente, eu acho que é um negócio gostoso, um negócio que eu não estou votando para presidente, eu estou escolhendo um Brasil melhor. A partir de allí, Lula fue acumulando experiencia política y administrativa. Y desde entonces, el PT no paró de crecer, y Lula tampoco. Hizo viajes, debates y conferencias en distintos países del mundo. Se entrevistó con los grandes líderes, Fidel Castro, Mario Soares, el Papa, Nelson Mandela, y finalmente se convirtió en el niño mimado del Partido Socialista Francés y de Lionel Jospin. O PT é o resultado da diversidade, um pouco parecido como é a diversidade do povo brasileiro, de diversas etnias, de diversas culturas, de diversidade regional, de culturas, e o PT expressa o que é o povo brasileiro. Después de decir en 1994, no basta con ver un mapa, leer un libro o ver la televisión, Lula inició una caravana por más de 600 ciudades del interior del país. Conoció la miseria, pero también la fuerza del pueblo brasileño.
eu chego à conclusão de que nós estamos passando por um processo de degradação humana muito grande para pelo menos metade da população brasileira. Quem vive nos grandes centros urbanos não tem dimensão do que é o abandono que o povo do interior está relegado neste país. Nós somos pessoal que só vivemos morrendo de fome. Nós somos o povo mais discriminado, nós somos o povo marginalizado que vocês podem imaginar. Eu trabalho na agricultura, mas meus filhos e meu marido agora não tem serviço nem muito nem pouco. Por que a senhora desmaiou? A senhora tem ideia do que aconteceu? Eu não tenho ideia não, porque eu estou sentindo fome. Quem é que está desempregado aqui? Levanta a mão, por favor. Faz quanto tempo que você não ganha um salário mínimo? Eu gostei porque quando eu nasci. Casas e vi pessoas há 3, 4 dias sem comer, eu que vi pessoas comendo palma, eu que vi pessoas dizendo que vive por conta de Deus, eu que vi pessoas com 12, 13 filhos, sem ninguém trabalhar, sem ter o que comer, às vezes as pessoas cozinhando um pouquinho de feijão quando tem, sabe, com água e sal puro, sem mais nada, sem arroz, sem nada para misturar ali. Ou seja, eu efetivamente, como cidadão brasileiro, fico indignado e acho que nós precisamos nos indignarmos, porque somente, sabe, a indignação do ser humano é capaz de colocar esse país nos eixos outra vez. Eu acredito que só é possível a gente construir um país democrático, um país moderno, um país de primeiro mundo, se a gente conseguir colocar os 155 milhões de brasileiros participando do processo do desenvolvimento, do processo econômico. É humanamente impossível a gente imaginar construir uma nação forte com metade da população excluída, com metade da população sem participar praticamente de nada, sem ter vez, sem ter voz, sem poder falar, sem poder se organizar. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos fazer um país em que não exista ninguém excluído do processo de desenvolvimento, do processo de organização e do processo democrático. Essas caravanas deram a mim, por exemplo, a consciência de que nós precisamos priorizar a conquista da cidadania pelos excluídos para que a gente possa construir essa nação tão sonhada por todos nós. En los últimos tiempos, Lula fue cuestionado muy duramente, no solamente desde la derecha por los grupos extranjeros ligados a la especulación financiera. O nosso número é 3. Então, companheiro trabalhador, vote no 3, porque o resto é burguês. El movimiento de los sin tierra le reclama en forma urgente la reforma agraria prometida y el ala izquierda de su propio partido siente casi una traición por el abandono de aquel discurso contra la burguesía y el pago de la deuda externa. Veja, nós vamos suspender o pagamento da dívida externa. Severa não chegou, e temos muito a caminhar para alcançar um novo sonho e ser feliz, mesmo que pareça longe, não desanimar, muito conquistamos. É sempre bom lembrar, é sempre bom lembrar e cantar. Eu peço a Deus que me dê saúde, que eu quero, nesses tempos que eu tenho de vida, dedicar a minha vida, implantar essas sementezinhas em vários lugares desse país, para ver se a gente conquista a cidadania para os 150 milhões de brasileiros. Não podemos falar de emprego sem falar de crescimento econômico, de exportação de energia e assim por diante. Ao mesmo tempo, as pessoas estão angustiadas e querem mesmo é saber de soluções rápidas. São homens e mulheres que sonham com emprego, que sonham com uma oportunidade para mudar suas vidas e não encontram. Oportunidade
Essa é a palavra que eu mais ouço nas ruas do Brasil. Meu sonho é conseguir um barco a motor para levar meus produtos. R$2.000. Queria uns 1.200 conto para comprar minha moto e virar motoboy. Ia ser mó adianto para mim. Meu sonho é arrumar R$1.500 para mim colocar uma banquinha de cachorro-quente. Eu sou aposentado e ganho muito pouquinho. Hijo de un estibador, analfabeto y de una lavandera, le toca gobernar la octava economía del mundo. Un país con un producto bruto de 460.000 millones de dólares, pero donde viven 53 millones de pobres que apenas subsisten con menos de $1 por día, en un brutal nivel de indigencia. La responsabilidad de Lula, por eso, es muy grande. Tiene que combatir la pobreza y para eso tiene un plan. Se llama Hambre Cero. A necessidade aqui é a fome, que é demais. Porque eu mesma não tenho vergonha de falar, não. Eu lá em casa eu passo muita necessidade com meus filhos. As crianças pedem o que come e não tem o que dá. As crianças choram e a gente chora também, porque tem hora que a gente chora, porque as crianças não sabem de nada, quer é comer. Então tem hora que não tem, o que a gente vai fazer? É assim, as coisas aqui não é mole não, viu? Não é mole não. Mas com fé em Deus a gente vai vivendo assim mesmo. Finalmente, Luis Ignacio da Silva gana la elección del 2002 y lo hace con una campaña que cambió su imagen, con una alianza estratégica con el empresario José Alencar y gracias a un programa lleno de propuestas para beneficiar a los que menos tienen y más necesitan. A intenção do Lula é de que o Brasil se relacione com todos. Em particular, Lula tem dito que a primeira tarefa é de retomar a integração em outras bases do Mercosul. Os interesses estratégicos do Brasil estão em primeiro lugar e ponto final. A nossa independência tem que ser conquistada sim, pois se a concorrência é cada vez mais rápida e mais agressiva, o Brasil tem que ser mais ágil e mais forte. Enfim, um novo Brasil, num ritmo bem diferente. Ouviram-se pirangas, margens plácidas, e o povo era comprado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Gigante pela própria natureza, espera forte papo do colosso, verás que o filho teu não foge à luta, terra dourada, pátria amada, mãe gentil. Ô pátria amada, ô pátria amada, ô pátria amada, pátria amada, Brasil. Ô pátria amada, ô pátria amada, ô pátria amada, Brasil. Brasil. Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão, da minha parte, todos os incentivos necessários. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. O país do trabalho sério, do lucro justo e não o país dos aproveitadores, dos sonegadores, dos agiotas que sugam nosso povo e nossa economia. Talvez por isso tenha tanta admiração pelo senador mineiro José Alencar, o meu vice. La alianza de Lula con José Alencar en realidad es una triple alianza. Es una alianza política porque es el acercamiento entre el PT y el Partido Liberal, un partido de centro-derecha. Es una alianza social porque es la alianza entre el trabajo, representado por Lula, y el capital, representado por Alencar, uno de los empresarios textiles más poderosos del Brasil. Pero es también una alianza entre dos religiones. La religión católica, el cristianismo expresado en la fe de Lula, y la iglesia del Nuevo Reino de Dios, que es la iglesia a la que pertenece José Alencar. Com muita honra, sou candidato à vice-presidência da República na chapa do Lula. Tenho viajado por todo o Brasil
E fico impressionado em ver o carinho e o entusiasmo com que o nome de Lula é recebido em todos os estados. Todos querem que o Brasil volte a crescer, recupere o sentimento nacional e tenha na presidência da República um brasileiro que possua sensibilidade social. Lula está en el balcón de su casa agitando una bandera del PT. Vive aquí, en un típico condominio de clase media, en el barrio de Petrópolis, en San Bernardo do Campo. Una multitud y la prensa del mundo esperan que Lula salga a emitir su voto. Parabéns, Lula. Já voltei 8 da manhã. Voltei 8 genuíno e Lula, voltei 8 da manhã. Así hacen campaña, en la calle, cara a cara y mano a mano, los candidatos del PT. Marta Suplicy, la jefa de gobierno de San Pablo, escucha, discute, opina, se apasiona. En los bares, en las peluquerías, en los supermercados y en las favelas. Habilidade política. Puxa, como ele tem essa qualidade. E outra que eu gosto muito, respeito à mulher. A compreensão dos direitos da mulher. Isso é super importante também. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projeto. Quero apenas conversar com as mulheres. Recortó su barba y suavizó su imagen, pero no cambió sus principios. La campaña Lula 2002 puso el acento en un mensaje cargado de propuestas, optimista, de crecimiento económico y de defensa de los derechos humanos con el lema: si usted no cambia, Brasil tampoco cambia. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher: que tipo de país você quer para ele. Se você não muda, o Brasil também não muda. Eu costumava dizer nos palanques, porque as pessoas me perguntavam, que a classe média tinha medo de mim. E eu perguntava o que é ser classe média? É ter uma boa casa, ter um carro, geladeira, televisão, ir à praia de domingo, tomar uma cervejinha, almoçar num restaurante de vez em quando com a família, jantar. Ora, isso é para todo mundo. Lula y el PT recibieron continuos ataques de sus adversarios, pero la respuesta siempre fue Lulinha, amor e paz. Tô com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Eu tenho medo. Como Regina Duarte, eu também estou com medo. Medo de não poder dizer que estou com medo. O PT é o partido da bagunça. Não vote no PT! O PT é o partido da greve, da desordem. Não vote no PT! Não vote no PT! É isso que eles fazem para amedrontar o povo. Na verdade, quem tem medo do PT são eles, que vivem enganando você. En esta elección, Lula fue asesorado por Duda Mendonça, uno de los más grandes especialistas en campañas y en marketing político. Por eso ha recibido muchas críticas. Dicen que lo transformó en un producto light de consumo masivo, pero Lula le agradeció profundamente la importancia de que lo haya ayudado. O nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês existirem, porque sem vocês eu não seria ninguém e não teria chegado aonde eu cheguei. El triunfo de Lula es un fenómeno que excede al Brasil, que marca un antes y un después en la geopolítica de toda la región, porque el triunfo de Lula simboliza la esperanza en un cambio profundo, en una América Latina unida, soberana y libre. Un país y un continente esperan que sea posible.
Ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Seu moço, do meu bodocó, a maleta era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Vivemos um momento histórico da classe trabalhadora. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Nós vamos voltar a trabalhar! Se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos, Valdecir. Os interesses estratégicos do Brasil estão em primeiro lugar e ponto final. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora.